Hoje em dia, muitas pessoas já perceberam que a melhor forma de se construir uma casa é através do financiamento para a construção da Caixa. Afinal, é uma forma de construir sem ter que descapitalizar um alto valor e é um financiamento de fácil acesso. Afinal, qualquer pessoa com o nome limpo consegue ter acesso a esse financiamento. Entretanto, uma coisa que acaba acontecendo muitas vezes é que as pessoas entendem que esse financiamento é muito bom, mas quando vão fazer a simulação do financiamento delas, a aprovação do crédito delas, liberam um valor muito menor do que o valor que elas precisavam. Acaba inviabilizando a construção da casa que elas queriam. Mas para isso, existe uma alternativa que a gente pode estar usando para que a gente consiga liberar um valor de financiamento maior, que é a composição de renda. Ou seja, pegar um financiamento, mas compor renda com mais pessoas. E é sobre isso que eu vou falar agora nesse vídeo. É muito importante falar que antes de falar de composição de renda, a gente precisa entender como é feito a liberação de um financiamento, o que a Caixa leva em consideração para liberar um valor de financiamento para uma pessoa e um valor de financiamento para outra pessoa. Então, para esse vídeo ficar bem didático, primeiro eu vou te explicar quais são os critérios que a Caixa analisa para fazer a liberação desse financiamento e depois eu vou te explicar sobre a composição de renda. Mas antes, eu peço que se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve, ativa as notificações. Tem muito vídeo aqui no canal sobre construção financiada que eu tenho certeza que pode te ajudar muito. E se tu ainda também não me segue no Instagram, segue lá, @engenheirosdozero. Todo dia eu tô abrindo caixinhas de perguntas lá no Stories e tirando a dúvida de todo mundo e eu tenho certeza que isso vai te agregar também. Então vamos lá, vamos partir para a prática. Primeiro vamos falar sobre como é feito a liberação de um financiamento para uma pessoa. A gente já sabe que o financiamento para a construção é para a pessoa física. Então o que vai ser levado em consideração é justamente as características dessa pessoa física que está pegando o financiamento. Mas principalmente são dois os critérios que a Caixa analisa para liberar um valor de crédito para uma pessoa e para liberar outro valor para outra pessoa. Então esses critérios são principalmente a renda mensal comprovada dessa pessoa e a idade dela. Vamos entender como é feito. Existe uma regra universal que diz que as tuas prestações com todos os financiamentos que tu tem no teu nome não podem ser maior do que 30% da tua renda mensal comprovada. Então vamos pegar um exemplo para ficar bem fácil de entender. Vamos supor que uma pessoa ganhe 10 mil reais por mês. E quando a gente fala de 10 mil reais por mês, é uma renda comprovada. Esse valor sempre tem que ser um valor que ela possa comprovar. Não pode ser uma renda informal. Então essa pessoa ganhando 10 mil reais por mês, ela pode ter no máximo prestações de financiamento de até 3 mil reais, que é 30% da renda dela. Só que é importante falar que isso leva em consideração todos os financiamentos que essa pessoa tem. Então se por acaso daqui a pouco ela tem um financiamento de um carro, por exemplo, e ela paga uma prestação de R$1.000 desse financiamento, só vai ser liberado um crédito para ela que tenha prestações de até R$2.000. E o outro fator que eu falei que também é levado em consideração é a idade. Existe uma regra que no financiamento para construção a pessoa pode ter prestações que cheguem até os 80 anos e 6 meses dessa pessoa. Isso é importante a gente falar, porque se daqui a pouco uma pessoa mais velha vai pegar um financiamento, ela não vai conseguir pegar um financiamento tão longo, o que vai fazer com que as prestações fiquem mais caras e ela só consiga pegar um valor de crédito um pouco menor. Por exemplo, uma pessoa que tem 70 anos, se ela pegar um financiamento, ela vai poder financiar no máximo até 10 anos, ou seja, as prestações ficariam muito altas e ela não conseguiria um crédito tão alto. Então, como vocês viram, esses fatores, a idade e a renda mensal comprovada da pessoa, é o que vai fazer a Caixa liberar um valor de financiamento para uma pessoa e outro valor para outra pessoa. Só que muitas vezes esse valor que é liberado não é o suficiente para a pessoa construir a casa que ela quer construir. Aí que entra a nossa estratégia. No financiamento para a construção da Caixa, a gente consegue compor renda com quantas pessoas quiser e não precisa ser familiar. O pessoal me pergunta muito: eu posso comprovar renda, mas só se for com um irmão ou com a minha esposa. Não, tu pode compor renda com qualquer pessoa, independe disso. Então, a partir dessa composição de renda, é levado em conta a renda mensal comprovada de todas as pessoas que estão compondo renda.
Então, por exemplo, se duas pessoas comporem renda, uma com uma renda mensal de R$5.000 e a outra com uma renda mensal de R$2.000, juntas elas vão ter uma renda mensal de R$7.000. Quanto maior for esse valor, maior vai ser o crédito liberado pela Caixa. E essa é a ideia central da composição de renda. Mas falando assim, parece uma maravilha. E na verdade, é sim uma boa estratégia, mas tem uma série de fatores que a gente precisa analisar para entender quando é bom e quando não é fazer a composição de renda. O que vocês precisam entender é que quando a gente compõe renda num financiamento com mais pessoas, tanto o financiamento quanto o imóvel vai ficar no nome de todas essas pessoas. E vai ficar até o fim do financiamento. E outra, e não tem aquela coisa do tipo, uma pessoa tinha uma renda maior, a outra tinha uma renda menor, então a porcentagem do imóvel maior vai para quem tem a renda maior. Não, não existe isso. O imóvel vai ser de todo mundo da mesma forma. E o mesmo do financiamento. E o porquê que isso é muito importante? Quando a gente vai construir uma casa, pensando assim inicialmente, parece uma coisa muito linda. Nossa, vou compor renda com um primo meu que ganha tri bem. Ele é meu parceiro, ele vai aceitar isso. Mas vocês precisam pensar a longo prazo. Por exemplo, aquela regra que eu falei no início do vídeo para vocês, de que a pessoa pode ter no máximo comprometido 30% da renda mensal dela com financiamentos, vale para qualquer tipo de financiamento. Então vamos supor que esse primo compôs renda com vocês para ajudar vocês, para que vocês conseguissem pegar um financiamento maior. Se daqui 10 anos ele quiser financiar um carro para ele, talvez ele não consiga pegar um financiamento alto, porque boa parte da renda dele já vai estar no teu financiamento. E abordando esse ponto, vocês já devem estar pensando, tá, Rafael, mas não existe alguma forma de daqui a pouco, quando acabar a construção dessa casa, eu tirar o nome de uma dessas pessoas do financiamento? E tirar o nome de apenas uma pessoa não é possível. O que vocês têm que entender é que quando esse financiamento foi liberado, foi analisado todas as pessoas. É como se todas essas pessoas que estão compondo renda fossem uma única pessoa. Então vai valer a mesma regra para se uma única pessoa tivesse pegado um financiamento. Como é que esse financiamento pode ser quitado? Ou a pessoa vai pagar todas as prestações do financiamento até o final, ou ela vai vender esse imóvel, seja por um novo financiamento, através de um interveniente quitante, ou seja um comprador fazendo pagamento à vista. Mas simplesmente tirar o nome de uma pessoa não é possível. Outra coisa muito importante sobre composição de renda. Quando a gente compõe renda com mais pessoas, sempre é levado em consideração a idade da pessoa mais velha. Então, isso é muito importante porque é muito comum de as pessoas comporem renda, por exemplo, com a mãe, com o pai, que tem uma renda maior, mas daqui a pouco essas pessoas são pessoas mais velhas. Então, apesar de elas terem uma renda maior, a idade delas também é maior. Logo, o tempo de financiamento vai ser menor e as prestações vão ser maiores, o que muitas vezes acaba inviabilizando o negócio. Eu, como construtora, trabalhando com construções financiadas, preciso falar para vocês quando eu indico a composição de renda e quando eu não indico a composição de renda. Quando chega um cliente para nós que quer construir uma casa para ele morar, a gente vai lá, faz a aprovação do financiamento dele. Se dá um valor menor do que ele quer, a gente nunca indica para ele fazer a composição de renda. Porque como é uma casa para ele morar, ele provavelmente vai enfrentar aqueles problemas que eu falei para vocês. Daqui a pouco uma dessas pessoas que compôs renda com ele, futuramente não vai querer mais. Isso vai gerar um estresse e nós, trabalhando com construção financiada, tendo esse conhecimento, a gente não pode fazer essa orientação para o cliente. Agora, quando a gente tem um cliente que quer construir uma casa para vender, aí sim a gente indica a composição de renda. Porque esse financiamento do cliente não vai durar muito tempo, afinal ele vai construir a casa para vender. E mais do que indicar, essa é a estratégia que a gente quase sempre usa com investidores. É muito raro que uma pessoa sozinha consiga pegar um financiamento muito alto a ponto de financiar 100% da construção da casa dela. Então, muitas vezes, a gente junta renda com 2, 3 pessoas, essas pessoas participam do financiamento e no final, quando essa casa é vendida, elas dividem o lucro. É uma excelente estratégia, usar a composição de renda para fazer financiamentos de casas e vender ela posteriormente. Já que a gente está falando de composição de renda, uma outra coisa que eu preciso falar aqui para vocês é quando envolvem casais, ou seja, pessoas casadas.
independente da forma que elas casaram, sempre vai ser levado em consideração a renda do casal. Então não existe vocês fazerem o financiamento apenas no nome de uma pessoa. Quando vocês estão casados, esse financiamento vai ser no nome dos dois. Isso é muito importante porque muitas vezes ou o marido ou a esposa tem o nome sujo e o financiamento não é liberado. Então é importante vocês saberem que quando a gente fala de casal, o financiamento sempre é feito no nome dos dois. Agora que vocês já entenderam como funciona a composição de renda, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de uma casa que eu estou construindo em que a gente fez a composição de renda. Essa casa é uma casa de alto padrão e a gente está construindo essa casa para vender. Na verdade, ela até já foi vendida. É aquela casa que eu sempre falo aqui nos meus vídeos que vendeu na primeira semana de obra. Então essa casa, para pegar esse financiamento, foi feita a composição de renda de 3 pessoas. Um casal e mais um terceiro. Juntos, eles conseguiram uma renda suficiente para pegar um financiamento alto, fazer a construção dessa casa, que era uma casa cara por ser uma casa grande, uma casa de alto padrão, e juntos, no final, quando eles receberem o dinheiro proveniente dessa venda, eles vão dividir esse valor entre eles. É claro que quando vocês envolvem investidores, pessoas compondo renda para juntas construírem uma casa e venderem, é muito importante que vocês façam um contrato para decidir qual o percentual da venda da casa vai para cada um desses investidores. Então é isso aí, pessoal. Eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês sobre como funciona a composição de renda em um financiamento para construção. É uma excelente estratégia, mas é claro que tem alguns cuidados que vocês precisam ter muita atenção. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentem aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer de responder vocês. E por fim, eu peço que se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, ativem as notificações, deixem o like aqui, que isso vai me ajudar muito. Obrigado pela atenção, até a próxima!